E nosso entrevistado de hoje é o Dr. Matheus Beleza, diretor da Maternidade Brasília, do Grupo DASA, e que também é especialista em gravidez de alto risco. Seja muito bem-vindo, que prazer te receber aqui. Obrigado, o prazer é meu. Bom, doutor Matheus, eu falo que assim, esse é um assunto super importante, porque a mulher, ela passa muito tempo nessa expectativa durante a gravidez e ela espera ter uma gravidez tranquila. Explica pra gente aí, primeiro, o que é considerado uma gravidez de alto risco? Bom, então, assim, existem alguns fatores que podem fazer com que a gestação se torne de alto risco e nem por isso tem que gerar alguma angústia muito grande. Na verdade, ser uma gestação de alto risco, o que vai fazer é com que a gente tenha que ter mais cuidado, mais atenção, mas não necessariamente muita coisa vai mudar. E aí você tem tantos fatores da história materna, né, da história da mulher, que tem alguma outra doença, que tem alguma coisa anterior à gestação, alguma coisa que possa se desenvolver durante a própria gestação, ou fatores fetais, né, algum problema do bebê que transforme essa gestação, que a coloque num patamar de gestação de alto risco, demandando mais cuidado da equipe. Agora, a gente, quando fala em gravidez de alto risco, tem essas questões genéticas ou algo que durante a gravidez pode afetar essa gestação. As causas mais comuns têm a ver, por exemplo, com uma hipertensão? O que normalmente causa essa preocupação maior durante esse período? Então, assim, colocando no que eu classifiquei como sendo causas maternas, eu diria que a mãe que tem alguma doença anterior à gestação, ela vai ser classificada como uma gestação de alto risco. Então, uma mãe que ela é diabética previamente à gestação, ela é hipertensa antes, ela toma alguma medicação, tem um problema renal, tireoide, alguma coisa nesse sentido, ela vai estar classificada como sendo de alto risco. No transcorrer da gestação, o que seriam as causas mais comuns que colocariam essa gestação como sendo de alto risco é uma doença hipertensiva, né, a pressão alta, ou a diabetes gestacional, que seria como se fosse a diabetes prévia à gestação, mas acontecendo durante a gestação e que podem ter efeitos no crescimento do bebê também. E aí você tem os fatores fetais, e aí sim são fatores genéticos do feto, malformações, questões nesse sentido. E o que pode provocar, por exemplo, uma diabetes gestacional? Basicamente, o diabetes gestacional ele tem como ser evitado. Então, seria controle da dieta, controle de carboidratos durante a gestação, prática de atividade física. Isso, basicamente, vai resolver 80% a 90% dos problemas. E assim como para a doença hipertensiva, que seria a mais frequente, né? Então, a paciente que desenvolve uma pressão alta durante a gestação, basicamente, a maneira de se evitar isso é, de novo, não fumar, não ingerir bebida alcoólica, ter um bom controle de peso, não ser obesa previamente à gestação, e fazer o ajuste da alimentação e atividade física no pré-natal. E não sei se esses sintomas, inicialmente, eles são muito visíveis, né? Então, o pré-natal é fundamental exatamente para esse acompanhamento, para perceber se algo deu aí uma degringolada no meio do caminho? Esse talvez seja o ponto mais relevante, assim. 90% das gestações vão dar certo, independente do que você fizer, porque a natureza é incrível nesse sentido. Mas se a gente quiser otimizar os processos, o pré-natal ele age como uma maneira da gente diagnosticar previamente qualquer alteração. Então, quanto mais precoce qualquer alteração dessa for diagnosticada, e muitas vezes não vai se manifestar nem num problema no bebê ou num problema na mãe, melhor para se ter uma intervenção. Então, quando a gente fala de uma mãe que começa com um distúrbio alimentar, ali, um problema alimentar, que está gerando um diabetes gestacional, ela vai ter esses sinais detectados com aumento de peso, por exemplo, no pré-natal. O médico vai identificar que não existe um controle adequado da dieta, que ela está ganhando muito peso e que a rotina dela não está sendo bem estabelecida, para o que se considera seguro na gestação, para que depois seja feito um diagnóstico de um bebê que está crescendo muito, ou o líquido está alterado, isso pode gerar um parto prematuro e tudo mais. Então, se a gente for esperar só o bebê ter uma alteração, eu já vou ter passado muito tempo com a alteração ali que poderia ter sido vista no pré-natal. Assim como a pressão, assim como um problema de tireoide, assim como alguma infecção que a mãe possa adquirir durante o pré-natal, são esses exames, esse acompanhamento médico que vão determinar o melhor momento de agir, as melhores maneiras de se prevenir qualquer doença. Para evitar, inclusive, qualquer problema para o bebê no futuro. Exatamente. Né? Agora, esses exames, eles são diferentes? O acompanhamento do pré-natal para uma gestante que está ali com alto risco é diferente? O que eu diria que muda
de maneira mais clara, é que tem que ser um acompanhamento próximo. Então, a gente aumenta quer dizer, faz exames mais específicos, mas não só isso. Você passa a estar vinculado a um médico, a um serviço que, caso haja qualquer mudança, você tem um contato mais próximo. Então, uma gestação de baixo risco, né, de baixa complexidade, ela já é considerada por si só uma gestação de risco habitual, que a gente fala, porque qualquer gestação pode mudar de uma hora para outra. Mas quando você tem um fator anterior, um fator que te classifica como uma gestação de alto risco, é importante que a gestante saiba para quem ligar na hora que o problema acontecer, para qual emergência procurar, qual lugar vai atender aquela demanda de maneira mais específica e que vai ter uma comunicação rápida com o médico do pré-natal que conhece toda a história, solicitar os exames adequados. Então, seria basicamente isso que muda, assim, a capacidade de você estar num ecossistema ali mais rápido para agir caso aconteça algum problema, alguma descompensação. E normalmente, uma gravidez de alto risco, ela se encaminha para uma cesárea ou pode ter um parto normal? Antecipa um pouquinho essa previsão de parto? Então, não necessariamente. Isso é um dos pontos importantes, né? Porque dentro de um pré-natal de alta complexidade, o que a gente vai fazer é prestar atenção para que aquela gestante tenha um controle bem adequado e que a gente não precise necessariamente partir para um parto cirúrgico, né, para uma cesárea. Alguns casos vão ser inevitáveis, alguns casos a cesárea, por ser marcada, por estar num ambiente controlado em relação ao horário, a equipe que vai estar disponível, a recurso que a gente vai precisar no hospital, isso vai acontecer inevitavelmente, mas vários outros, e eu diria que a grande maioria, não vai precisar ser cesárea. A única coisa que a gente vai precisar é conseguir fazer os ajustes adequados para que no momento do parto a paciente não esteja com um risco acima do esperado para aquele momento. Em relação ao pós-parto, existe algum cuidado mais específico que a mãe ou o bebê depois precisam ter ali uma atenção mais especial? Sem dúvida. Até 40 dias a mãe ainda está com o organismo em adaptação. Então, nos 40 dias pós-parto ali, muitas manifestações ainda seriam praticamente as mesmas que poderiam acontecer no pré-natal. Então, os dois exemplos mais clássicos seriam do diabetes gestacional, que tem que manter atividade física e controle da dieta, prestando atenção nas glicemias, até por conta da amamentação, que tem uma demanda muito grande. Atividade física, óbvio que fica restrita, mas se a mãe tiver algum tipo de atividade diária ali que já gaste um pouco mais de energia, já compensa um pouco da ingesta calórica que ela faz. E da pressão, sem dúvida nenhuma, tem que ficar de olho. Assim como a tireoide, a parte renal, qualquer alteração que a mãe tenha, principalmente nos primeiros 40 dias, tem que ser acompanhados mais de perto também. Isso a gente fala da mãe, né, que tem que ter todo esse cuidado. O bebê, principalmente se nascer prematuro, também precisa de um acompanhamento ou de um estímulo diferenciado depois? Sim, a prematuridade, a gente brinca no meio que é o pior problema obstétrico que pode acontecer, porque um bebê prematuro ele tem um risco muito aumentado de várias outras doenças. Então, tanto de uma infecção ou a própria imaturidade pulmonar por não ter pulmões maduros o suficiente, ele tem uma demanda maior, é um bebê mais vulnerável. Então, nesse contexto, a ideia é que essa criança esteja acompanhada por uma equipe especializada, e na Maternidade Brasília o que a gente faz é manter esse segmento pós, para que o bebê tenha as indicações corretas em relação ao crescimento que está sendo esperado desse bebê depois, as medicações que precisam ser feitas, os marcos ali de evolução e maturidade, eles são diferentes, então alguém tem que estar com esse olhar diferenciado também, além do estímulo que precisa ser feito em relação às terapias complementares, né? Fono, fisioterapia, estimulação precoce, tudo vai melhorar muito o prognóstico desse bebê, né? A resposta dele ao meio externo quando ele nascer um pouco antes do esperado. Tá? Depender do quão antes ele nasceu, você tem um direcionamento muito diferente também. Bom, e esse acompanhamento que você trouxe agora, que tem lá na Maternidade Brasília, isso é muito importante, que você escolha exatamente ali a sua equipe médica, porque vai estar acompanhando todo esse processo e vai saber como lidar nesse pós-parto. Sem dúvida. Sendo um hospital cujo nicho é saúde da mulher e obstetrícia, né, a gente tende a fazer um planejamento, inclusive, prévio. Essas pacientes de alto risco, elas entram num fluxo completamente diferente. Então, o que a gente faz é já avisar a UTI neonatal para caso essa paciente precise de uma UTI, já está bem direcionado. Então, a equipe já sabe o que é o caso.
A gente, a nível ambulatorial, a equipe de medicina fetal, durante as consultas, já conversa com o obstetra para programar o melhor momento do parto, qual recurso diferente vai precisar, já deixa alinhado com a equipe do centro cirúrgico, com a equipe da neonatologia. Isso tudo otimiza muito. O que antes você tinha comentado, né, de uma programação de cesárea, quando você tinha uma notícia de que algo saiu do controle, hoje a gente não indica imediatamente. A gente procura se preparar, gerar o melhor recurso, o melhor preparo para que essa criança e essa mãe tenham um nascimento otimizado num momento em que não é tão arriscado para o bebê estar dentro da barriga e a gente diminui o risco dele do lado de fora. Então, para os dois lados, acaba sendo favorável. Isso é tão fundamental, porque, como eu falo, né? Eu tenho 2 filhos e é um momento que a gente realmente se prepara tanto e sonha e às vezes cria muita expectativa para a hora do parto, né? Eu sempre digo que, assim, o melhor parto é aquele que vai deixar a mãe e bebê bem. Mas Sim. A gente, às vezes, cria, né, toda aquela expectativa para um parto normal e, às vezes, quando vem essa notícia de uma gravidez de alto risco, já, de repente, pensa, puxa, eu não vou poder ter um parto normal. Mas com toda essas informações que você vem trazendo aí, existe, sim, também essa possibilidade dentro de uma linha ali de segurança. Sim. Agora, doutor Matheus, a gente fala que hoje muitos casais acabam postergando um pouquinho a maternidade, né? Assim, a mulher, né? A maternidade, Sim. Mas para o casal ali, para ter um filho, porque às vezes está focado um pouquinho mais, né, na profissão ou acha que não é o momento ainda. E isso acaba também prejudicando um pouquinho, trazendo um risco maior para essa gestação? Sim. A idade, os extremos de idade, eles são fatores de risco durante o pré-natal, porque eles colocam a mulher em uma vulnerabilidade maior para algumas alterações, algumas doenças. Então, aquelas mulheres acima de 40 anos têm um risco aumentado para determinadas doenças, inclusive doenças genéticas no feto, e aquelas gestantes abaixo de 18 anos também são consideradas fatores de risco. Antigamente acreditava-se que a idade do marido, né, do homem, do pai, não era um fator de risco, mas hoje já se sabe que existem algumas doenças, principalmente psiquiátricas e neurológicas, que estão relacionadas à idade avançada do pai, né, do marido, do progenitor masculino. O que acontece é que esse olhar tem que ser cuidadoso, porque hoje a mulher, por uma questão de planejamento familiar, ela deixa para engravidar um pouco mais tarde, mas também muitas mulheres estão engravidando em condições de saúde melhores, mesmo depois dos 35, 40 anos. A gente também tem uma evolução aí, né, que a gente diz, até, enfim, de tecnologias, né, de medicações, enfim, que ajudam nessa parte. Então, assim, nesse contexto, se você pegar, e Brasília é um exemplo muito claro disso, porque no que a gente tem de censo aqui, as mulheres engravidam numa idade um pouco mais avançada pelo funcionalismo público, por uma série de questões, mas isso não necessariamente tem sido um problema. As mulheres hoje engravidando em boas condições de saúde, então não tendo problema, hipertensão, diabetes, pratica atividade física, tudo aquilo que a gente veio falar, a idade ela é um fator isolado, mas ao mesmo tempo ela é compensada por uma série de outros hábitos, bons hábitos que a mulher tem e que acabam protegendo. Então, assim, qualidade de vida, né? Exatamente. Eu não colocaria como um fator limitante a idade. Eu colocaria como um fator de atenção, mas que previamente estudado, previamente acompanhado, vai fazer com que a gestação tenha só que ter um pontinho a mais de atenção, mas que não limita em nada e ela vai ser curtida e seguida da melhor maneira possível. Doutor Matheus Beleza, muito obrigada por tirar essas dúvidas aqui. E doutor Matheus Beleza é diretor da Maternidade Brasília, do Grupo DASA. E é muito importante a gente ter esse espaço, esse momento aqui para a gente discutir assuntos que vão trazer aí melhorias para a família. Quando a gente fala de qualidade de vida, é isso que a gente está buscando, né? Muito obrigada. Obrigado a vocês. A oportunidade é sempre boa em poder falar de saúde da mulher, de bem-estar. E a Maternidade Brasília, assim como o Grupo DASA como um todo, está à disposição para qualquer demanda aí das pacientes. É um assunto que eu adoro, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado.